Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Olá, meus irmãos e minhas irmãs ouvintes do Evangelho de Cada Dia, momento privilegiado de graça de alimentarmos-nos com a palavra de Deus. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena solene e decisiva. Jesus, em sua própria terra, na sinagoga de Nazaré, levanta-se, recebe o rolo do profeta Isaías, proclama a palavra e a interpreta. Lucas sublinha com detalhes os gestos de Jesus: levantar-se, receber o livro, abrir, proclamar, fechar, entregar. É quase como um rito religioso, litúrgico. O evangelista quer nos mostrar que este não é um momento comum, mas o início solene da missão pública de Jesus. As palavras que Jesus lê são conhecidas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Mas o que surpreende e desconcerta é a interpretação. Hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Este hoje é a chave de leitura do Evangelho. Não se trata apenas de um dia do calendário, mas do tempo providencial, o Kairos, o tempo de Deus que se faz presente. É o hoje da fé, o hoje da salvação. O hoje em que as promessas antigas se realizam definitivamente. É o jubileu da história, que começa com a encarnação, tem sua aurora em Belém e se consumará na parousia quando Cristo vier glorioso. A primeira reação dos ouvintes, ela é positiva. Todos se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. Contudo, logo surge a resistência. Não é este o filho de José? A familiaridade com a humanidade de Jesus torna-se obstáculo para a fé. Não conseguem enxergar no carpinteiro da cidade o ungido de Deus. Esse é um grande ensinamento para nós. Muitas vezes, Deus vem até nós de modo simples, cotidiano, humilde, e corremos o risco de não reconhecer sua presença. Podemos cair na tentação de querer um Cristo espetacular, milagreiro, apenas para satisfazer os nossos desejos, mas esquecemos que Ele age na simplicidade, no silêncio, nos gestos pequenos. O hoje da fé acontece justamente aí, no ordinário que se torna extraordinário pela graça. Jesus recorda os exemplos dos profetas Eliseu e Elias, que foram instrumentos de Deus para estrangeiros, a viúva de Sarepta e o general sírio Naamã. Com isso, ele rompe a visão exclusivista
de seus ouvintes e revela o caráter universal da salvação. O reino não é privilégio de um povo ou de um grupo, é dom para todos. Essa palavra incomodou. Os corações se fecharam e a admiração inicial deu lugar à hostilidade. O texto de Lucas mostra uma virada brusca. A assembleia ficou furiosa, expulsou Jesus da cidade e até tentou matá-lo. Aqui já se antecipa a paixão. Aquele que veio trazer vida é rejeitado pelos seus. Mas o Evangelho conclui com uma nota de esperança. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. A missão não é interrompida pela rejeição. O reino não se detém. Meus irmãos, também hoje o Evangelho provoca reações diferentes. Para alguns é palavra de vida, para outros é motivo de rejeição. Acolher o hoje da salvação exige abertura, humildade, disponibilidade. Quem se fecha por preconceito, orgulho ou indiferença, perde a graça. Quem se abre com simplicidade, experimenta já a libertação que Cristo veio trazer. O apóstolo São Paulo nos recorda: conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por nós, para vos enriquecer pela sua pobreza. Eis a lógica de hoje de Cristo. Um amor oblativo, gratuito, missionário, que se entrega sem esperar nada em troca. Acolher este amor significa também sair de nós mesmos, abandonar o egoísmo espiritual, mesmo aquele que busca apenas favores religiosos, e abrir o coração às intenções missionárias da Igreja. Não basta amar Jesus para nós mesmos. É preciso acompanhá-lo quando ele vai ao encontro dos pobres, dos afastados, dos estrangeiros. O hoje da fé é também missão. Não podemos guardar a graça como um privilégio. Somos chamados a ser testemunhas do hoje da salvação no mundo, na família, no trabalho, na comunidade, no cuidado com os pobres e esquecidos. O ano da graça do Senhor é inaugurado em Cristo, mas deve se prolongar na nossa vida e no nosso testemunho. Queridos irmãos e irmãs, desde a encarnação até a parousia, vivemos no grande hoje de Deus. Cada dia, ao ouvir a palavra, o Senhor nos diz novamente: hoje se cumpriu esta Escritura. E nós somos convidados a decidir: vamos acolher ou rejeitar? Vamos admirar superficialmente ou deixar que a palavra nos transforme? Não tenhamos medo de deixar Cristo abrir nossos olhos, libertar nossas prisões, curar nossas cegueiras. Que não sejamos como os nazarenos que expulsaram o Senhor, mas como os discípulos e os pobres que o acolheram. O hoje da fé é o tempo da confiança, da disponibilidade e do amor oblativo. É o tempo de abrir o coração sem egoísmos, deixando-nos conduzir pelo Espírito. Quem vive esse hoje já participa, de algum modo, do para sempre que virá. O dia eterno da visão beatífica, quando Cristo será o nosso Emanuel, Deus conosco, para todos os séculos. Rezemos assim: Senhor Jesus, Tu és o ungido do Pai, enviado para anunciar a boa nova aos pobres e proclamar a libertação aos oprimidos. Hoje, novamente, Tua palavra ecoa em nossos ouvidos. Não permitas que sejamos cegos pela familiaridade, nem endurecidos pela indiferença. Abre nossos olhos para reconhecer-Te no simples e nos corações, para acolher-Te no pobre e no sofredor. Que o hoje da fé se cumpra também em nossa vida e que nossa resposta seja generosa, cheia de amor oblativo, como o Teu. Conduze-nos, Senhor, até o dia sem fim, quando o hoje da fé se tornará
o para sempre da visão beatífica e viveremos contigo, Emmanuel, Deus conosco, para todos os séculos. Assim seja. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.